Né, Sulamita? Quantas lembram dela? Ah, tá, tem uma turminha boa. Olha, Sula, tem bastante que não estavam aqui. Quantas não estavam aqui na última conferência? Não estavam na última conferência. Olha, bastante mulheres. Na última conferência, eu não vou falar que é o ano passado, porque nós pulamos o ano passado, né, para voltar nesse ano, no primeiro semestre. Então, na última conferência, que foi 2024, no caso, nós não tivemos a conferência o ano passado. Aí nós pulamos 2024 para trazer em 2026, no primeiro semestre. E ela esteve aqui ministrando, não foi, Sula? Foi uma bênção muito grande, foi muito bom, uma palavra tão, assim, assertiva, tão direta aos nossos corações. E eu creio que hoje não será diferente. Amém? Quantos querem ouvir mais de Deus? Amém? Então, feche os teus olhos, estenda suas mãos para cá. Como eu sempre falo, a palavra do Senhor, ela já é mais do que abençoada. Mas o que nós vamos orar é para que a missionária Sula ministre tudo aquilo que o Senhor trouxe ao coração dela. Creio que ela já teve o seu tempo com Deus, Deus já trouxe a palavra ao coração dela. Mas para que ela, nesse momento, seja o canal, sabe, o instrumento de Deus, como uma boca de Deus mesmo neste lugar. E que ela não retenha nada. Não retenha nada daquilo que o Senhor trouxer para ser ministrado nessa noite aqui para as nossas vidas, amém? Pai, aqui está, Senhor, a tua filha, Senhor, e ela estará ministrando agora essa última ministração dessa conferência, Deus, e eu creio, Pai, como ali foi servido o melhor vinho, por último, Senhor, e eu creio, Senhor, que nós já tivemos duas palavras aqui tão poderosas, Senhor, tão marcante nas nossas vidas, mas eu sei que o Senhor é aquele que sempre nos surpreende, que faz coisas, Senhor, maravilhosas, e que o Senhor, Pai, vai trazer algo através da vida da pastora Sula, da missionária Sula, Senhor, e que ela seja um canal de bênção, Senhor, usa ela com ousadia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que ela não possa reter nada, Senhor, daquilo que o Senhor já trouxe ao coração dela, e tudo aquilo que o Senhor estiver ministrando, Senhor, mesmo durante ela ministrando aqui a tua palavra, aquilo que o Senhor trouxer, Senhor, vai trazendo, Senhor, de uma forma intensa, de uma forma clara, Senhor, e que seja liberado para este lugar, Senhor, de uma forma onde mulheres aqui, Senhor, que talvez até este momento ainda não entenderam, Senhor, algumas coisas, ainda não estão tendo a compreensão, mas que o teu Espírito Santo, nesta última ministração, tira, Senhor, tira toda cegueira, todo tampão, todo comichão, tudo aquilo que estiver impedindo, Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, e que todas nós saiamos daqui, Senhor, edificadas e cheias da tua palavra, em nome de Jesus, amém, amém. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Ai, você ficava tocando em mim aqui, eu ficava arrepiando inteira aqui, ó. Tem um mistério de Deus aqui nesse lugar, amém? Tem uma presença do Senhor aqui nesse lugar. Vamos falar em línguas um pouco? Se você ora em línguas, comece a falar com Jesus em mistério. Aquele que ora em mistério edifica-se a si mesmo. Aquele que ora em mistério fala com Deus e edifica-se a si mesmo. Sharamana, yeah, yeah, yeah. Aranderere balamando, serere banderere. Não há ninguém como tu na
na terra. Não há ninguém como tu nos altos céus, não há. Cura agora, Jesus. A presença dele não chegou, a presença dele já está aqui faz tempo. Coisas poderosas acontecem em cultos como esse, em conferências como essa. Basta um dia, basta uma palavra, basta um sábado qualquer de um mês de abril, basta um coração aberto, basta tão pouco. Ele não precisa de muito. Ele não precisa de muito, ele precisa de um coração. Alabaxore calabachaias. Ai, eu estou me arrepiando inteira. Tem um negócio aqui nesse lugar, Espírito Santo. Harandalabaxore beca. Toda expectativa na minha pessoa cai por terra agora em nome de Jesus. Toda expectativa humana, porque se o Senhor quer, Ele faz. Oh, e você que está aqui hoje, o Espírito Santo me diz de uma mulher que chegou aqui, você não queria vir, você veio porque alguém te convidou e você não quis desagradar uma pessoa. Você ainda na sua casa falou, eu vou só porque eu dei a minha palavra. O Senhor diz assim, você veio porque eu te trouxe aqui e hoje eu vou mudar a tua história. Eu te trouxe aqui, hoje eu tenho uma palavra que vai transformar o teu coração. Você chegou aqui, você ainda não entendeu nada. Você chegou aqui, você pensou até em dar uma desculpa para ir embora, mas o Espírito Santo conhece e não deixou você passar daquela porta, porque hoje é o dia que Ele escolheu para mudar a tua história. Xaraba canta labassore cantalás. Herabassuri andarás. Abra sua Bíblia comigo em João 5, deixa eu entrar logo nessa palavra. Deus tem algo poderoso para nós aqui nessa noite. E se você tiver vontade de ir no meio da palavra, dar um salto onde você está e orar em línguas, ora. Se tiver vontade de sair do teu lugar e pedir perdão para alguém que está aqui, que você tem que pedir perdão, levanta e faz. Está liberado, né, pastora? Labassorecanda labas. Em João, no capítulo 5, tem uma passagem ali que a gente conhece muito bem. Aleluia. Desculpa, é no 4. Eu vou ler uma palavra para você. É que a minha Bíblia, ela está na tradução judaica. Então tem umas palavras que não tem tradução para a nossa Bíblia. Almeida, Ferreira de Almeida. E ela continua no hebraico. Então eu vou ler, mas vai entendendo aí com a sua Bíblia, ou que tiver aqui no telão. E diz assim: quando Jesus ficou sabendo que os Piri-Rushim ouviram falar que ele fazia mais talmidim do que João, e os emergia, embora fosse próprio que Jesus, que Yeshua quem realizava a imersão, mas os discípulos. Jesus partiu de Judá e voltou para Galileia. Isso significava que ele deveria passar por... Vamos ler aqui, vou ler com você. No próximo. Chegou ao povoado samaritano de Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ali, naquele lugar, tinha um poço, que era o poço de Jacó. Escola bíblica tem aqui? Poço de Jacó. Jesus estava cansado, ele sentou no poço por volta do meio-dia. E ali naquele lugar chegou uma mulher samaritana. E ela foi fazer o quê? Tirar água. E Jesus disse, por favor, me dê um pouco de água. A mulher olhou para ele e falou,
você quer água de mim? Você sabe bem, né? Que os católicos não falam com os crentes. Você sabe bem, né? Que a gente tem divergências religiosas. Você sabe bem que vocês acreditam uma coisa e a gente acredita em outra. A gente está ali, a gente vive no mesmo cenário, mas a gente tem algumas divergências e não é legal você, judeu, falar com uma samaritana. Aí ele olhou e falou, mas se você soubesse quem sou eu, se você soubesse que eu sou o presente de Deus e quem está falando com você era eu que ia te dar água da vida. Vamos lá para o próximo? Mas você não tem corda e nem balde. E o poço é muito fundo, disse ela. Da onde você vai tirar água boa? Da onde você vai tirar uma água que não foi ainda remexida, contaminada, como uma água boa e fresca? Além do mais, você acha que você é quem? Você tem uma água melhor do que essa água aqui que Jacó fez? Que Jacó abriu esse poço? Você acha que você é quem? Jesus respondeu, quem bebe dessa água logo vai ter sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se tornou uma fonte que brota dentro dessa pessoa que beber da minha água. E essa água nunca para, ela nunca para. E ela vai te levar para um lugar chamado eternidade. Ah, por favor, Senhor, me dê logo dessa água. Ainda bem que você tocou nesse assunto. Deixa eu rasgar meu coração aqui agora. Ainda bem que você falou dessa vida eterna, dessa água. Eu não aguento mais vir nesse poço. Eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Mas eu não tenho saída. Eu tenho que vir todo dia nesse poço. Assim eu nunca mais vou precisar voltar aqui. E também não vou beber essa água. Resolve meu problema. Eu não quero mais voltar nesse poço. Resolve meu problema, porque assim eu não vou precisar mais dessa água. Resolve. Jesus falou assim, vai pegar seu marido. Vai lá buscar seu marido. Eu não tenho marido. É verdade, você não tem marido. E esse marido que você acha que você tem, ele não tem você. Esse marido que você acha que é teu, ele não é teu e nem você é dele. Você já teve 5 e esse é o 6º. Esse 6º também não é seu. Eu vejo que tu és profeta. Eu vejo que tem algo diferente em você. Eu vejo que tem algo poderoso em você. E Jesus falou tudo, e ela falou, você é profeta. É com você mesmo, pode ir para o próximo. Ah, você é profeta, pode ir para o próximo. Então disse, porque os judeus insistem que é aqui que adora. Aí ela quis discutir teologia. Aí ela quis falar onde que era, o que não era. Aí ela começou a conversar, pode ou não pode, usa saia ou não usa saia. É no domingo ou não é. É Santa Ceia para criança, não é. É parede preta, é parede branca. Aí Jesus não perde tempo em conversa furada, ele pega e fala, é chegado o tempo em que eu não me atenho mais em coisas que me impedem o meu fluir. Eis que é chegada a hora em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E aí ela começou a beber daquela água, e a palavra de Deus diz que ela largou e voltou para a cidade para falar com as pessoas. E a Bíblia diz que depois todo mundo veio atrás para ouvir o que Jesus falava. Eu estava em casa, a pastora me mandou, sempre que eu vejo lá a notificaçãozinha dela, eu falo, ai meu Deus, vem coisa boa aí. Sula! E aí eu lembro que eu perguntei para ela, qual que é o tema? E ela não me falou o tema. Eu acho que você imaginou que falou, mas você não me falou.
E aí eu fui pregar, ministrar numa igreja, nessa mesma semana, e Deus tinha me dado uma palavra. Eu falei, nossa, olha que bênção, Deus falou tanto comigo com essa palavra. E aí ela falou assim, olha, vem, vai pregar tal. Aí na segunda-feira eu falei, nossa, eu vou pregar essa palavra de novo. Olha, eu vou falar sobre esse assunto de novo, porque é para mulheres também. E eu falei, já sei, olha o que eu vou pregar, eu vou repetir a palavra. Eu, particularmente, não gosto de pregar a mesma palavra em vários lugares que eu vou, porque eu acredito que Deus tem um pão novo para cada mesa. E aí eu me lembro que naquela segunda-feira, depois do domingo, eu saí do banho. E eu adoro tomar aquele banho torrando, pelando. Quem gosta? Você sai assim com aquele vergão nas costas. E deixa a gente meio relaxada, meio mole, né? Aí eu lembro que eu sentei na cama, assim, de toalha. E aí o Espírito Santo falou assim para mim, não, senhora. A palavra que você vai pregar lá naquele congresso, naquela conferência, vai ser um poço, um tempo e um cântaro. E na hora eu comecei a me arrepiar inteira, eu peguei o papel, comecei a ler a palavra, e eu lembro que eu voltei para o banheiro, eu comecei a chorar, eu falei, Senhor, me perdoa, porque eu acho que às vezes eu que estou no controle, mas é o Senhor quem está no controle. E desde aquele dia eu falei para a pastora, um pedacinho do pão ia descendo, um pedacinho do pão ia descendo, e eu nunca preguei, eu nunca ministrei essa palavra dentro desse contexto, dessa mulher, eu nunca vi essa mulher do jeito que Deus me revelou ela naqueles dias. E ele falou, você vai falar sobre um poço, um tempo e um cântaro. E eu, Deus, mas o que é cada coisa? E ele foi falando e a gente foi conversando. E nós podemos observar, é uma palavra que a gente ouve muito em congresso de mulheres, sobre a mulher que vai no poço para buscar água, que tinha 5 maridos, o 6º não era mais, e enfim, e ela saiu dali e foi evangelizar. Mas em cada uma da sequência, na sequência dessa passagem, existe um segredo de Deus revelado para nós, principalmente como mulheres. A gente percebe de cara, a gente acha que aquela mulher ia naquele poço porque ela queria, porque era uma prática comum, ir no poço buscar água. E o maior problema dessa mulher não eram os maridos que ela já teve, era parte do problema. Era parte do problema ela buscar em homens um vazio que existia dentro dela, era parte. Ela não era uma mulher, a gente pode muitas vezes até falar mulher do poço, você lembra de quem? Dos 6 maridos. O problema daquela mulher era, ela não queria mais ir todo dia no poço. Você percebe que quem falou do marido foi Jesus, não foi ela. Quem tocou no assunto e na ferida que realmente ela tinha foi Jesus. E quantas vezes nós estamos vivendo num mundo em que as pessoas olham para nós e nós estamos permitindo que as pessoas, dentro de um olhar profissional e não espiritual, como foi pregado aqui mais cedo, as pessoas começam a definir as nossas dores. Ah, você é assim porque você viveu isso. Ah, você é assado porque você faz isso. Mas é Jesus quem conhece a nossa ferida. É Jesus quem conhece a nossa dor. O problema que ela achava que Jesus iria resolver era: nunca mais Ele vai me deixar voltar nesse poço, porque eu não quero. O poço de Jacó era um problema para aquela mulher. O poço de Jacó era motivo de vergonha para aquela mulher. E quando Jesus ofereceu água, ela falou: opa, não preciso mais voltar. Que legal, então me fala como que é, porque aqui eu não quero mais voltar. Quantas vezes na nossa vida e na nossa caminhada, minhas irmãs, nós criamos uma dependência de algo que nos prejudica, mas nós precisamos daquilo. Quantas vezes, como mulheres de Deus, como pessoas que conhecem a Cristo, como mulheres, talvez como eu, nasceu dentro da igreja, conhecemos a palavra, mas nós ainda não estamos libertas da dependência que colocamos em coisas que nos têm mantida escrava. Ah, mas pelo menos mata a minha sede.
Mas pelo menos eu me sinto segura. E o Senhor começou a me falar sobre como nós estamos vulneráveis a depender emocionalmente de pessoas ou coisas. Talvez você venha aqui, você canta, eu preciso de Ti, Senhor, eu dependo de Ti, o Senhor é tudo o que eu preciso, mas você sofre porque você tem um apego emocional com alguém que está te fazendo mal. Você não é tratada como você merece ser tratada, como a pastora pregou aqui, como filha de Deus. Você permite que pessoas te tratem como se você não fosse filha e não tivesse pai. Aquilo te faz mal, mas você não consegue desapegar, porque você precisa daquilo. Ei, o Senhor te chama aqui hoje, nessa noite, para dizer: a tua dependência é somente de mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Quantas vezes a gente precisa do poço, e a gente nunca viu tanta violência contra a mulher nesses últimos dias. E é dentro da igreja. Mas porque você é apegado a esse namorado que não te leva para frente. Você talvez olha para esse homem que está com você e você não vê um homem, você vê um pai que você não teve. Você vê uma segurança que você não teve quando criança. Você vê uma provisão que na verdade é migalha, mas você precisa do poço. Quantas vezes você até morre de medo de perder esse seu emprego, e você se sujeita a tantas humilhações? Por quê? Porque você precisa desse emprego, e você não consegue olhar para você e ver o potencial que Deus colocou dentro de você, e enxergar que a primeira pessoa que deu a vida por você é Deus. Ele entregou o Filho dele por você. Faça jus à cruz de Jesus. Amém? Ela não queria mais ir naquele poço, mas ela dependia dele. Você não depende de ninguém. Você depende do teu Deus, do teu Pai. Eu sou filha, eu sou filha. Você fala que é filha, mas você não depende do Pai. Você fala que é filha, mas aceita submeter as tuas emoções num relacionamento tóxico, um namoro tóxico, alguém que te dá com uma mão, mas tira com as duas, que te trata como alguém que merece migalhas, e você não olha para você e diz: isso não, desse jeito não pode ser. Ela dependia do poço, mas não tinha outro jeito. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer, Deus me trouxe aqui nessa noite, como diz em Jeremias 17:7, bendito é o homem que confia no Senhor, e a sua confiança é o Senhor. Preste atenção, eu não estou induzindo você a largar ninguém. Não deixa o diabo confundir, nem roubar essa palavra. Mas eu estou querendo ministrar no teu coração um posicionamento de quem é filha. Eu dependo. Se não for assim, não é outro jeito. Aquela mulher não tinha saída, porque se não fosse aquele poço, não era outro. Se não fosse daquele jeito, não era de outro jeito. Não, se não for nessa cidade, não é em outra. Se não for nesse emprego, não é outro. Se não for desse jeito que eu estou visualizando, não pode ser de outro jeito. Ei, dependa de Deus. Tire a sua dependência dos homens. Tire a sua dependência de pastores. Tire a sua dependência de uma condição financeira.
Quantas vezes a gente acha que é saudável, mas não é. Eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive. Eu vou dar para o meu filho vai ter tudo que eu não tive. Será que isso é saudável? Você realizar numa terceira pessoa um vazio que está dentro de você? Será que é saudável você depositar expectativas em filhos? Em homens? Muitas vezes nós, como pessoas que pregamos, que ministramos e lideramos na igreja, e se tirar a igreja da gente, pastora? O que sobra? Será que eu estou dependendo desse poço para viver? E se tirar esse trabalho de mim? O que sobra? Será que a minha esperança é esse trabalho? Se esse homem falar que vai me abandonar, ele me abandonou. Ele me traiu 5 vezes, mas ele voltou. Ele voltou para te trair a 6ª. Você não tem marido. Não, Deus vai falar comigo, Deus já falou. Tem coisa que Deus nem fala, Deus mostra. Deus já te mostrou. Ah, não sai daqui falando que eu mandei você separar pela... Não é isso não, demônio. Sai daqui falando assim, eu preciso me olhar como filha. Porque quando eu me olho como filha, os outros me tratam como filha. Quando eu digo o que eu mereço e o que eu não mereço, as pessoas vão me entregar o que eu mereço. Nós somos responsáveis pela maneira como as pessoas nos tratam, porque nós permitimos certas coisas. Aquela mulher só tinha 5 maridos porque ela procurava uma segurança. Ela tinha 5 maridos porque uma mulher sem marido naquela época era uma mulher sem história, sem legado, sem futuro. Mas nessa noite o Senhor nos chama para nos liberar de toda dependência emocional, de toda dependência financeira, de toda dependência até mesmo do que as pessoas vão pensar de mim. Quantas vezes nós nos desdobramos porque nós nos preocupamos com o que as pessoas pensam e queremos agradar. Dependemos da opinião das pessoas sobre nós. Ai, irmãos, eu queria ter nascido com a mentalidade de 40 anos que eu tenho hoje. Mas você que é mais nova, você que tem seus 15, seus 30, seus 35, anda com quem é mais velha. Porque tem uma hora, né, pastor, eu não sei você não liga mais. Você não se debate mais. Eu estava falando com uma pessoa essa semana, eu falei, para de se debater. Porque se você está morrendo afogado e você se debate, você morre. Você cai num oceano e começa a se debater, você vai morrer. Mas no meio do oceano não tem saída, ó. Joga o corpo para trás, vou ensinar. Joga o corpo para trás e boia. Até o socorro chegar. Para de se debater. Para de brigar. Para para de insistir para quem quer ir embora ficar. Para de chorar por quem ri das suas emoções. Se olhe no espelho e fale, eu encontrei Jesus no poço. Ele me transformou. Eu era escondida. Eu tinha vergonha da minha história. Eu dependia da opinião dos outros. Eu dependia de um homem, de um marido. Eu dependia do amor de alguém. Mas hoje eu encontrei Jesus num poço. E a minha dependência hoje eu dependo do meu papai. Xarabacanta labachai. Está dependendo dos outros. Irmão, tenha marido. Marido é uma bênção.
E o que a gente faz com os nossos maridos é melhor ainda. Amém? Amém? Eita, você pode falar um eita glória? Só que, ei, dependa de Deus. Eu tenho uma tia que ela tem um testemunho maravilhoso, lindo. Hoje ela é pastora, ela vai fazer 70 anos. Ela que me consagrou missionária na igreja dela, meu tio e ela. E ela engravidou com 15 anos. Ela foi para uma casa, ela trabalhava numa casa. E ali ela foi iludida, ela dependia daquele amor, daquela coisa, eram pessoas ricas. E ela engravidou do filho do patrão. Falar isso hoje, a gente vai acolher. Vamos fazer o chá do bebê. Não, nós amamos você, não vai faltar nada. Agora faz isso há 60 anos atrás. O negócio era estreito. E ela foi trabalhar, ela cuidou do filho, a minha mãe também cuidou muito dele, e até hoje eles são muito ligados. Ela saía para trabalhar, minha mãe cuidava, minha avó cuidava. Ela foi estudar para ser pastora e no instituto ela conheceu meu tio. E meu tio falou, não, você vai casar comigo e o seu filho é o meu filho. E pouco tempo depois descobriu que ele não podia ter filhos. Deus escreve as coisas e a gente só vive. E ele cuidou, assim, ele tratava o menino, o meu primo, como... A gente tinha até um pouco de inveja do jeito que ele, das coisas que ele tinha, os brinquedos que ele tinha. Ele foi uma coisa linda, um amor. Eles ficaram casados, acho que, não sei, talvez mais de 30 anos. Não consigo fazer a conta agora. Mas há mais ou menos 15 anos atrás... Meu tio, pastor de igreja, homem de Deus, temente, uma grande líder de uma igreja. Na segunda-feira ele foi carpinar a calçada da igreja. E o coração dele parou. E o Senhor Jesus levou ele aos 56 anos. Ela chorou. Ela passou dias muito difíceis, nós estivemos ali passando esses dias difíceis com ela. Ela se recuperou e ela continuou pastoreando a igreja de Cristo. Ela disse, eu amava o meu esposo, mas hoje eu vejo que eu sempre dependi de Deus. Porque quando você depende de Deus, tem dia que o poço não tem água. Quando você depende de Deus, tem dia que o casamento não vai estar bom. Quando você casa, às vezes você olha para a pessoa e ele não tem aquela água que um dia teve para te dar. Às vezes a gente chega a menopausa, a gente não tem mais aquela alegria que a gente tinha. Não precisa chegar a menopausa não, na TPM, todo mês. Hoje mesmo eu fui passar esse conjunto aqui. Meu ferro só ficava soltando água. E eu passando, eu não, agora eu vou ligar, vou desligar. E o negócio, sabe quando você passa e fica a água saindo? Aí eu ligava, desligava, ligava, desligava. Ligava de novo, passava, molhava tudo. Eu, meu Deus, é com essa roupa que eu quero ir, Jesus. E ligava e passava e molhava de novo. Eu peguei o ferro, porcaria. Aí eu falei, opa, eu acho que eu devo estar na TPM. Aí eu já pedi perdão na hora, eu falei, vou pregar daqui a pouco, Jesus, fruto, 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 igual a pastora pregou aqui, ó, origem, 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 Jesus. TPM. Tem dia que o poço tá seco. Mas se você depende de Deus, você passa o deserto sabendo que Ele não é para sempre. Talvez você está aqui hoje passando por um tratamento oncológico. A água secou. Aí você precisa tirar o cabelo. Aí você acha que seu marido não vai mais te amar. A água do poço secou. Mas Jesus está aí no poço. Jesus vai fazer você chegar lá no final. Jesus vai fazer, se você depender dEle, não vai faltar cura.
Se você depender dEle, há restauração. Se você depender dEle, você chega do outro lado, mesmo que a tempestade fala, não vai chegar, acabou, você não teve pai, ninguém vai te amar, você é sozinha nessa terra. Olha só, você depende desse homem para tudo, você não sabe fazer nada. Ei, hoje em nome de Jesus, o Senhor te levanta desse poço, dessa água suja que você está bebendo. Abandona esse poço, a sua dependência é Jesus. Perdeu alguém na família, chora, chora até secar a lágrima. Pega a roupa, cheira a roupa, faz. Liga para a pastora, fala, pastora, me dá um mês, eu vou ficar em casa, deixa eu chorar, deixa eu brigar com Deus. A sua dependência é Deus. O centro da tua vida não foi quem Deus levou, não, foi quem Deus entregou. Você está viva não é por quem Deus levou, não. Você vive por quem morreu, por quem Ele entregou, não por quem Ele levou. Ele levou, está com Ele, está salvo, fica em paz. Do teu interior fluirão rios de água viva. Se levanta do luto, se levanta da dor. A sua dependência de vida é o Senhor. Xarabacantarabachai. Você está viva porque é Deus que te sustenta. Sai desse poço, dessa dependência. Ah, eu preciso desse poço. Só tem esse poço. Hoje Deus abre os teus olhos. Hoje Deus te cura de perdas irreparáveis. Eu vou dizer uma coisa aqui para você. Para de sofrer esperando uma resposta que Deus não vai te dar agora. Para de ficar perguntando para Deus coisa que aqui não tem resposta. Porque tem resposta, né, pastora, que a gente só vai ter naquele grande dia. Sai dessa página, passa para a próxima. Você já viu aquele show do milhão lá que fica perguntando um monte de pergunta? A pessoa está com 250, eu adoro esse programa de perguntas, de tal. Esses dias eu vi, a pessoa estava com 250 mil, faltava 2 perguntas para 1 milhão. Se ele respondesse a pergunta errado, ele ia perder tudo. Mas ele tinha a próxima. Ele falou, pode passar, eu quero a próxima. Tem resposta que Deus não vai dar para a gente. Por que é que Deus leva alguém jovem? Por que é que Deus permite uma separação? Por que é que Deus permite que eu passe tantas privações? Por que é que Deus permite? Mas eu sofri, por que Deus fez isso comigo? Ei, pula para a próxima. Tem um prêmio te esperando. E aqueles que esperam no Senhor, eles não param, eles precisam ir para o próximo. E para o próximo eles vão correr, eles vão voar. Sai desse lugar que Deus ainda não te respondeu. Não tem resposta, porque tem resposta que a gente só vai ter no céu. Sai desse poço. Chora mesmo, irmã, chora mesmo. Deus está curando você. Deus está tirando você desse poço, dessa dependência, dessa resposta, desse amor que você acha que é amor e não é. Olha para você. Vai depender de Deus e fala, Deus, abre uma porta para mim. Deus, me dá uma faculdade. Deus, me dá um projeto. Abre um empreendimento para mim. Me mostra uma ideia, me dá uma ideia. Me dá uma ideia de decoração. Ah, tem gente aqui que Deus vai começar a falar, vai te dar ideias para você trabalhar com decoração de festa, de loja, decoração. Eu estou vendo isso aqui, eu vejo fitas assim, ó, voando. Deus vai levantar você para o teu sonho. Deus vai levantar para você para viver o teu sonho, não o sonho de outra pessoa. Sai desse poço da dependência. Dependa só de Deus.
E essa minha tia foi um exemplo de dependência de Deus. Ela continuou a obra. Ela pastoreia até hoje. E sempre que a gente tem algum problema, alguma coisa, tia, o que eu faço? Tia, ora por mim. Tia, eu estou com uma dúvida. Olha, ela é professora de história bíblica, história da igreja. Tia, conta aqui para mim, nesse período. Já pensou se ela parasse naquela segunda-feira? E ela fica toda feliz mandando no grupo foto do dia do batismo. Ela batiza as pessoas, ela entra no tanque. E ela batiza, e ela manda foto, batizamos 15 pessoas, batizamos. E se ela parasse naquele poço daquela segunda-feira? Quem ela iria batizar? Tem coisas de Deus te esperando lá na cidade. E a mulher estava no poço. Mas Jesus veio aqui hoje. Jesus está indo aí hoje, aí onde você está, nesse poço. Da dependência humana. Da dependência emocional. Libera teu pai. Perdoa teu pai. Às vezes ele também não teve um pai. Até a gente, a dependência ministerial, pastora. Veio a pandemia, a gente ficou tudo sem igreja. A gente ficou tudo sem um microfone, um tecladista. Que a alegria do pastor é o final de semana, é o culto. Eu não sei você, mas o dia que eu vou pregar, eu fico pronta meio-dia. Era 2 horas, eu já estava pronta. A nossa alegria, mas e se acabar? E se Jesus falar, tá bom, você já pregou o que era para você pregar? E se Jesus falar, tá bom, fecha. Não deu, tá bom, é só até aqui. Eu aprendi que Jesus está mais no não do que no sim. Aonde está a nossa dependência? Aonde está a nossa dependência? E aí, em segundo lugar, aquele poço era algo muito ruim, mas ela não tinha alternativa. Porque você viu que ela não discutiu de marido. Talvez estava bom, talvez esse cesto podia ser bonzinho, né? Não é possível, gente. 5 vezes, 6 vezes e não, né? Talvez até esse cesto era uma coisa interessante. O problema no dia ela não falou de marido com Jesus. Quem falou foi Jesus. Talvez você veio aqui achando que Deus ia falar uma coisa com você, Ele está falando outra. O problema dela era ir no poço. É ruim, mas eu preciso. Sabe, eu não tenho tu, vai tu mesmo? Jesus não trabalha desse jeito. Pelo menos Ele não me trai. Mas Ele esconde, Ele te agride, Ele te humilha. Abandona o poço da dependência emocional. E olha para Jesus. Em segundo lugar, aquela mulher, a palavra de Deus diz que, em poucas passagens na Bíblia, a gente sabe o momento que as coisas aconteceram. Na quarta vigília era de manhã, ou então ao final da noite, mas aqui está falando a hora. Perto do meio-dia. Eu não sei se você sabe, mas o costume das mulheres de pegar água não era perto do meio-dia. O certo era antes do dia amanhecer. Por quê? A água estava fresquinha.
Ninguém tinha remexido o fundo, a água estava limpa ainda. Por que foi perto do meio-dia? Porque ela tinha que fugir da opinião das pessoas. Ela precisava fugir. Gente, eu vou dobrar aqui que eu tô com calor. Vai dando glória. Fala aí pra sua irmã, viu? Finalmente, Deus vai falar. Ela foi lá perto do meio-dia e era um horário que a água não estava boa mais, ou era aquela água, não era nenhuma. Eu vejo aqui o Senhor Jesus trabalhando em algo na vida daquela mulher e na nossa vida, acerca do tempo. Jesus não precisa respeitar o relógio dos homens. Aquela mulher, ela só ia naquele momento, naquele lugar, para não encontrar com ninguém. Porque provavelmente, se ela evita um contato, ela evita uma dor. Se ela evita um confronto, ela evita uma dor. Se ela evita uma conversa, porque geralmente qual é a pergunta que as pessoas fazem quando nós estamos sem o nosso marido? Oi, Sula, tudo bem? E fulano? Não é? Oi, Joana, tudo bem? Como você está? E o João, tá bem? Imagina alguém encontrar com aquela mulher e falar: oi, fulana. E o Antônio, tá bem? Mas aí já não era o Antônio, era o João, porque a fila andou. Que constrangimento. Mas eu vejo Jesus trabalhando em algo tão poderoso na vida dessa mulher. Talvez você está aqui hoje e o tempo da sua vida está passando. E se não for agora, não vai ser depois. E talvez você está até aqui hoje e o tempo já passou. E você diz: o tempo já passou. Não dá mais tempo, já é meio-dia. Eu preciso me contentar aqui com essa água revirada e suja, porque a minha vez já passou, o tempo já passou. Eu já vivi o que eu tinha que viver, eu vou depositar agora a minha esperança em outras coisas. Ei, Deus trouxe você aqui para dizer: eis que eu vos restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Minha irmã, dá para restituir tudo menos o tempo. O tempo é uma coisa na vida humana que não volta nunca. Mas eu abro a Bíblia e eu vejo Deus falando: sabe o tempo? Eu vou te devolver o tempo. Eu vou restituir o que você perdeu. Eu vou restituir o que era para você ter feito e não fez. Eu vou restituir essa frustração que você acha que o tempo está passando. Ah, mas eu não engravido, daqui a pouco eu não tenho mais óvulo. Ah, mas eu ainda não casei. Ah, mas eu queria tanto minha faculdade, não é mais hora. Eis que eu restituo o tempo que foi consumido. Eu sou o Deus do tempo, eu faço como eu quero. Não existe relógio lá no céu, porque do teu interior fluirá um rio de água viva para a eternidade. Eternidade não tem relógio, não tem idade, não tem óvulo seco, não tem casamento que não acontece, não tem faculdade que se perdeu. Levanta hoje, Deus acerta o teu relógio com o relógio do céu nessa noite. Aplauda Ele. Xarabacantarás. A pastora falou aqui que ela fez 60 anos e chegou no meio-dia no poço.
começou a falar, eu comecei a visualizar. Eu fiz 60 anos. Às vezes a gente acha que é meio-dia na nossa vida e não dá mais. Acabou. Não dá para mudar de novo. Você não foi feliz até agora, você agora. Se eu não tive filho até agora, eu vou ter agora. Porque Ele faz a estéril mãe de filhos. Porque Ele faz o solteiro habitar em família. Ele dá família para quem quer casar. Quem quer casar aqui? Levanta a mão. Levanta bem alto assim, ó. Quem quer casar? Deus está dando um aqui nessa noite. Se tiver conferência o ano que vem, levanta a mão, fica com a mão aí. Quem está viúva também, acha que não quer casar, viúva também vai casar aqui nessa igreja. Vai ter viúva aqui que vocês vão se surpreender. Vai chegar de mãozinha dada e a apóstola vai fazer casamento de viúva. Porque eu vos restituirei os anos que foram consumidos pela viuvez, pela morte, pelo choro. Xarabacantarabás. Se tiver conferência o ano que vem eu for convidada, vai ter testemunho falando aqui: casei, missionária, recebi aquela palavra, casei, tô casada, tô feliz, tô fazendo as coisas todo dia, é de dia, de noite, na sala, na cozinha. Olha, tem dia que eu nem vim para a igreja porque eu fiquei coisando. Empolgou ali, hein? Amém? Vai coisar. E vai falar: nossa, senti sua falta na igreja. Ai. Amém? E nessa área também, quem não está desfrutando dessa bênção do Senhor na área sexual aqui, você que está passando por dias difíceis, seu marido está com problema, não finge que não está acontecendo nada não, pega na mão dele e fala: vamos no médico resolver, porque eu nasci para ser feliz. Isso acontece com todo mundo. Lá em casa eu aviso, eu falo: eu sei que vai chegar esse dia, mas vamos, pega na minha mão, a gente dá um jeito, a gente faz vai num médico, põe um negócio, opera, toma um negócio. Não tem vergonha não, irmã. Nossa avó que sofria, tadinha. Nossas avó que queria ser feliz e não podia. Guarda o teu poço, guarda a tua água. Amém? Deus vai despertar esses maridos também em nome de Jesus. Eu profetizo no seu casamento. Isso não é vergonha para ninguém. O negócio está morno, vai beber da água que vai levar para a vida eterna em nome de Jesus. Amém? Você está rindo, mas eu sei que é de nervoso. Eu sei que você está rindo aí, mas eu sei que é de ódio. Vamos voltar aqui que a gente é crente. Vamos voltar que a gente é crente. Sempre é tempo. Não foi o sol quente que tirou Jesus daquele poço. Jesus vai aí no seu tempo que você acha que já perdeu. Jesus vai aí nesse relógio teu que você acha que não adianta mais resolver. Esse casamento que está acabando, que você acha assim, não tem mais jeito, já passou muito tempo. Jesus está indo aí nesse meio-dia. A glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Ele é o Senhor do tempo. Jesus já estava aqui. Quando vocês agendaram a reunião, Ele já estava aqui. Deus já está no seu futuro. Deus já está no futuro dos seus filhos. Deus já está lá no dia do casamento que você vai entrar de noiva. Deus já está lá, vai para lá também. Era a pior hora. Era a pior hora para uma mulher pegar água no poço.
Mas ou era aquela hora ou não era nenhuma. Você consegue entender o que Deus está falando para você nessa noite? Eu vim aqui trazer uma palavra de esperança e de revelação. Ou era aquela hora ou não era nunca. Vai ser agora. Se levanta. E por último, a palavra de Deus diz que aquela mulher largou um cântaro. É tão maravilhoso porque... Como que ela larga o cântaro se ela ia ter que voltar no outro dia? Significa que ela largou o poço. Ela largou a dependência do poço. O cântaro, mas não era mais prioridade para ela. E eu recebi uma revelação do Senhor sobre este cântaro. Ele significa a responsabilidade que estava sobre aquela mulher em relação à necessidade de outras pessoas. Porque se ela tivesse sede, ela poderia levar um copo e pegar água só para ela. Mas aquele cântaro que ela carregava, minha irmã, era um cântaro de uma responsabilidade de outras pessoas. E quantas vezes como mulheres nós nos vemos sucumbidas pela responsabilidade de fazer outras pessoas felizes. Quantas vezes nós nos vemos na responsabilidade de dar conta da vida de outras pessoas. Porque nós olhamos a nossa casa, a nossa vida, e sobre a mulher existe uma responsabilidade maior sobre a casa, sobre os filhos, sobre o casamento, sobre nós mesmos. Nós temos uma expectativa em relação até ao envelhecer. Você não vê homens preocupados com botox. Mas existe uma cobrança até sobre o tempo em cima de nós. Quando nós olhamos os nossos filhos, eu falo que a maternidade é entre você viver entre o amor e a culpa, o amor e o ódio. É uma dualidade diária, porque você fala, meu Deus, eu falei não, mas e se eu falar sim? Aí eu falei sim, mas eu acho que eu tenho que falar não. A semana passada, eu na correria do dia, andando para lá, andando para cá, correndo, eu vi no aplicativo da escola um texto desse tamanho. Senhores pais. Aí eu, meu Deus, o que é dessa vez? Pegamos a Lorena colando na prova. Com a Lorena não sei o que, mais tantos amigos, eles iam no banheiro. Olha a inteligência, né? Quem sabia de tudo foi no banheiro, deixou a resposta embaixo do lixo. E um de cada vez pedia para a professora para ir no banheiro. 10 resolveu ir no banheiro. E quem estava no meio? A filha da missionária. Aí eu li aquilo. Já entrou, né, aquele espírito pentecostal na gente. Meu Deus, eu ensino sobre caráter, sobre mentira. O diabo é o pai da mentira. Meu Deus, eu vou pegar a Lorena, eu vou pôr de castigo. Eu vou pôr ela no milho, que vergonha. Oh, meu Deus, eu vou na escola, eu vou fazer uma faixa que ela colou. Eu vou fazer. Aí eu parei com aquela indignação, o Espírito Santo falou assim... Lembra aquela prova? Que você levou uma calculadora embaixo do short? Aí eu, não. Então. E aí? Falei, Chamei ela, Lorena, filha. Não faz isso. Porque tudo que é grande um dia foi pequeno. Hoje você cola na prova, amanhã vem outras tentações.
A mãe ensina, mentira. Isso é questão de caráter. A gente não pode enganar as pessoas. Tem jeito para tudo. Tirou zero. Vamos lá, faz de novo a prova, estuda. A gente vai lá, eu vou na escola, a gente dá um jeito, mas não faz. Ela mãe, eu sei, mãe. Me perdoa, mãe. Aí todo mundo levou 0 na prova, né? Mãe, me perdoa, eu não vou fazer de novo. Eu falei, tá bom, filha. Aí fui na escola, cheguei. Aí confessei meu pecado também para a coordenadora. Ela falou, Sulamita, todo mundo cola na vida. Então, é uma responsabilidade que cai sobre a gente. Se o nosso filho errar, a mãe é apontada. Se o nosso casamento às vezes não está legal, a gente se sente na responsabilidade, principalmente com tanta mentoria falando que a gente tem que ser boa, que a gente tem que ser a mulher sábia. Eu já falei aqui da mulher sábia e eu, né? Ou não? Provérbios 31. Eu tinha uma raiva dessa mulher. Falei, não falei? Provérbios 31, a mulher sábia que edifica. Que ela levanta antes do sol nascer, que ela tem uma empresa que ela vende, que ela compra, que todo mundo respeita ela, que ela é boa em tudo, e de noite a lâmpada dela está acesa. Quem é essa mulher? Que dá 2 horas da tarde eu já estou morrendo, essa mulher, pelo amor. Eu tinha um ódio. Aí o tema que me chamavam para pregar, Provérbios 31. Aí, Deus, revela para mim, não é possível. É tanta responsabilidade. É tanto cântaro, é tanta água que eu tenho que dar para tanta gente. É tanta água que eu tenho que responder, tanta água todo dia. Esse povo bebe tanta água. Me ajuda com essa responsabilidade. Deus, tem dia que eu não quero nem levantar da cama. E essa mulher me acorda antes do sol nascer. Aí se você volta um pouquinho, você vê que quem escreveu o Provérbios 31 era a mãe do rei, ou seja, a sogra. Aí Jesus falou, calma, faz o que você consegue. Aí tem dia que eu sou aquela que acorda antes do sol nascer. Aí tem dia que eu sou aquela que já deu uma ordem na casa inteira antes do meio-dia. Mas tem dia que ainda é 3 horas da tarde, eu estou de pijama, lavando roupa. Mas aí tem dia que à noite a lâmpada está acesa. Mas aí tem dia que eu não quero nem... E Jesus me ensinou, vai devagar. Larga o cântaro. Às vezes a gente vive uma vida, um evangelho, um relacionamento com Cristo, que a gente sofre tanto para Deus salvar nosso marido, que a gente não faz outra oração senão, Senhor, salva meu marido. Meu Deus, salva meu marido. Olha meu marido, Senhor. E no culto você já sabe que a oração daquela irmã é o marido dela. Irmã, quem morreu na cruz é Jesus, a gente não salva ninguém. Vai viver um evangelho pleno de alegria. Vai fazer suas orações com alegria, com paz. E fala, Deus está na tua mão, resolve aí, Ele é teu. Deus está aqui, esse homem aqui, essa cruz, ela é tua, não é minha. Eu vou para a igreja, eu vou ser feliz, eu vou viver. Meu marido, sai dessa dependência, larga esse cântaro, devolve para Jesus, entrega na mão de Jesus. Ai, o meu filho, ai, a mulher que o meu filho arrumou. Deixa o seu filho viver, deixa o seu filho aprender. Larga o teu cântaro, que não é mais responsabilidade tua, para você poder fluir no propósito de Deus. Relaxa. Irmãs, eu amo uma casa organizada, uma casa cheirosa, aquela pia limpa, chega a brilhar, sabe? Que eu passo aquele cremoso, como chama? O sif cremoso, aí você passa com o pano molhado de novo, aí você passa molhado, o mármore fica aquele brilho, aquela paz. Aí você senta no sofá assim, aí dá 7 horas da noite. Todo mundo começa a chegar, os pratos começam a aparecer. Tem um demônio do copo na pia. Eu não sei se na sua casa tem esse demônio do copo na pia. E já vai embora o brilho, já vai embora a paz, já vai embora tudo.
Aí tem dia que você começa a reclamar e você levanta e fala: gente, eu não sou empregada de ninguém, eu pareço uma empregada, eu quero ver o dia que eu vou embora, eu quero ver o dia que eu morrer. Mas quando eu morrer, logo logo vai ter outra, porque eu quero ver, porque se não sou eu. Vocês estão rindo por quê? De nervoso. Ou é só na minha casa? Aí tem uma hora, o Espírito Santo vem e fala: Sula, larga o cântaro. Só tem copo porque tem família. Só tem louça porque tem família. Só tem louça porque tem pia. Deixa essa louça aí, vai descansar. Vai ler uma Bíblia, vai assistir uma novela, vai ligar para alguém, vai para academia, vai fazer uma caminhada, vai, larga esse cântaro. A louça vai ter todo dia. Para de arrumar confusão, para de encher o saco dos outros por causa daquilo que tem todo dia. Amém? E posso te falar uma coisa? Vou te falar uma coisa bem legal. Esqueci. Peraí, eu posso te falar uma coisa? Bem legal, era uma dica. Para de encher o saco de todo mundo. Deixa a sua família ser família. Deixa seu filho ser filho. Eu detesto bagunça. Eu não suporto bagunça. Eu sou uma pessoa muito organizada. Mas eu tenho uma adolescente na minha casa, que eu entro no quarto dela, está tudo bagunçado, toalha em cima, o guarda-roupa dela parece que um demônio entrou ali e fez aquilo. Que não pode ser uma criança que fez aquilo. E aí tem dia que eu levanto e começo: Lorena, porque Lorena, porque Lorena. Ela olha para mim e fala: ai mãe, para de ser chata. Aí eu falo: é verdade. Sabe o que eu faço? Eu fecho a porta do quarto e eu não entro mais. E cada um é responsável pela sua bagunça. Cada um precisa ser responsável pela sua vida. Para de tratar seu filho, que já é um homão, igual um bebezão. A culpa é tua, das pessoas serem folgadas com você, porque você dá jeitinho para tudo. A culpa é tua das pessoas devendo teu nome, porque você acha que você tem que dar jeito para tudo, para filho, para marido, para vizinho. A culpa é tua de segurar esse cântaro. Devolve a responsabilidade para as pessoas. Devolve, irmã. Por isso que você está aí estressada, com síndrome do pânico. Larga esse cântaro da organização, da chatice. As pessoas se afastam da gente. Organiza a galera, fala: gente, aqui está um planejamento dessa casa. Segunda-feira fulano arruma quartos, terça-feira fulano leva o lixo. Vai levar o lixo daquele jeito, arrastando o líquido na casa? Vai, mas deixa fazer. Vai lavar louça igual o nariz? Vai, mas deixa aprender. Lorena, vai tirar a louça da lava-louça, porque a lava-louça também é algo de Deus. Se tiver que investir em alguma coisa, numa lava-louça, amém? Larga os cântaros da vida, como se a casa vai ficar aí tudo. Vai cuidar da tua saúde. Divide responsabilidades. Ensina teu filho a ser autorresponsável. Teu marido é teu marido, não é teu filho. É um pelo outro. Tenha conversas de adulto dentro da sua casa. Por isso que você está doente. Às vezes a gente está doente, a gente não pode descansar, porque todo mundo acha que a gente é de ferro. Larga o cântaro. Gente, hoje eu não estou bem, eu não vou fazer nada. Alguém frita um ovo, faz um arroz. E vai descansar, larga o cântaro. Não estou falando também para você virar uma relaxada porca.
Olha para você, às vezes você está precisando de uma caminhada no parque. Todo mundo faz tudo, todo mundo faz exercício, todo mundo sai, todo mundo... E você está lá parada, segurando o cântaro. Porque é responsabilidade tua. É claro, minhas irmãs, tem coisas que são responsabilidade. O marido sai para trabalhar, a casa é minha responsabilidade. Eu me sinto muito responsável em manter um ambiente harmonioso, limpo, de paz, de alegria. Mas tem dia que o poço está seco. Tem dia, naquele dia lá que deu aquela enxaqueca da TPM. Irmãs, é descansar, não é nem orar. É falar, gente, hoje quem segura o cântaro? Me ajuda. Saiba pedir ajuda. Tem irmãs aqui que não precisa de oração não, você precisa conversar com um psicólogo. Por que não? Larga o cântaro. Você depende de Deus. Amém? Coloque-se de pé em nome de Jesus. Jesus falou com você nessa noite? Nesse dia, né? Larga o cântaro. Aí a Bíblia fala que ela largou o cântaro. E ela foi em direção ao lugar que ela fugia antes. Porque ela não queria ver ninguém antes. E de repente, quando ela larga tudo isso, ela corre para onde? Para ver pessoas. Deixa eu te falar. 80% dos seus pensamentos sobre você mesmo é tudo mentira. 80% do que você pensa, essa realidade que você cria, é tudo mentira. Ela achava que ninguém queria ver ela, por isso que ela ia meio-dia. Ela não queria ter contato com ninguém, porque ela achava que ela não precisava ver ninguém e ninguém queria vê-la. Só que quando ela recebeu a revelação, ela foi para a cidade, e a Bíblia diz que voltou um monte de gente para ouvir o que Jesus falava, porque ouviu a ela. Ela tinha credibilidade, ela achava que não tinha. Ela tinha voz, mas ela achava que ela não tinha. Ela tinha capacidade, mas ela achava que ela não tinha. Ela tinha esperança de algo novo e melhor, mas ela achava que ela não tinha. Aquilo que você acha não é verdade. Se levanta nessa noite. Larga a dependência. Acredite que sempre é tempo e nunca é tarde. E larga o cântaro, o peso de levar o mundo nas costas. Creia na palavra. Você pode fechar os seus olhos nessa noite. E pedir para Jesus falar com você. Senhor, será que eu dependo mesmo do Senhor? Será que eu sou uma dependente emocional? Será que a minha segurança está nos meus bens, no meu salário, no meu ministério? Senhor, tira esse peso de fazer todo mundo feliz ao meu redor. Talvez você é alguém que perdeu a mãe cedo e você se sente responsável pelos todos os irmãos que você tem. Você tira da sua boca para dar para alguém. Hoje Jesus fala, ei, amadurece. Eu fui teu pai, eu fui a presença, eu fui a segurança, porque eu não seria dos teus irmãos. Qual cântaro que está pesado para você levar? E com cântaro não tem propósito. Se ela continuasse segurando aquele cântaro, ela não podia ir para a cidade pregar.
Talvez Deus tenha um chamado na tua vida e você não sai do lugar. Você já recebeu tanta palavra, eu vou te usar. Você vai pregar, você vai cantar, mas você não sai do lugar. Sabe por quê? Está segurando o cântaro. Não está dependendo de Deus. E hoje o Senhor muda pessoas de lugares aqui nessa noite. Está com medo do quê? O Espírito Santo está me falando sobre uma pessoa que está aqui e você teve uma proposta de mudar de cidade e você está com medo. Eu sou a sua segurança. Eu sou a sua dependência. Eu sou a água que mata a sua sede. Não é esse poço. Poço não sai do lugar, mas fonte jorra em qualquer lugar que ela tiver. Larga o poço e vai. Deixa o Senhor movimentar a tua vida e cumprir as promessas que Ele tem para você. Xarabacandalabachaias. Hoje é noite de cura, palavra de transformação. Eu quero convidar você, não sei se eu posso orar aqui na frente. Você que hoje ouviu essa palavra do Senhor, que Ele só mandou falar teu nome. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Sai do teu lugar e vem aqui fluir. Vem aqui largar esse poço. Vem aqui largar essa dependência. Vem aqui falar: Deus, foi comigo. Eu recebo, eu agarro essa palavra. Eu me movimento nesse mover profético que está aqui nessa noite hoje. Eu me abro para mudar, para o Senhor mudar a minha história. É nesse poço que Jesus está, mas não é nele que Ele fica. É nesse sábado que Jesus te encontrou. É nesse dia que Ele cura as tuas feridas. É nesse dia que Ele quebra amarras no teu coração. É nesse dia que Ele rompe cadeias espirituais. Você é boa de sorrir. Você é boa de enganar os outros com um sorriso, né? Só que Jesus hoje aqui fala: filha, esse marido aí não é teu. Você já teve 5, agora é 6. Só que o depois do 6 vem qual? Qual número? Vem o 7. Depois do 6 vem o 7. Sabe quem é o 7? A perfeição de Jesus. Você teve 5, o 6 é do teu jeito, o 6 é o número do homem, representou. O 6 você tentou dar um jeito, você brigou, você foi lá, você falou: eu vou fazer, agora eu vou fazer dar certo, agora eu vou, e Jesus tira o 6 hoje, e Ele te dá o 7 nessa noite. Será que você abre mão do 6? Será que você abre mão do seu jeitinho, do controle que você tem de tudo? Né? Será? Se prepare para Deus tirar você do controle. Se prepare para Deus mudar o teu coração, o teu sentimento. Se prepare para Deus entrar na tua casa. Se prepare para coisas que estão por acontecer nesses dias. Se prepare, se prepare. Você não está aqui na frente, mas eu tenho uma palavra para você. Qual é o seu nome? Verônica, essa palavra é para você. Se prepare para Deus tirar você do controle.
Se prepare, porque Deus vai começar algo poderoso e uma movimentação na tua vida. Porque eu vejo você como uma escada rolante. Sabe quando você está numa escada rolante e as pessoas vão passando e você vai ficando? As pessoas vão subindo e você vai descendo, as pessoas vão subindo e você vai descendo. Deus hoje fala assim: olha, até hoje foi o 6. A partir de agora é o 7. Porque você é alguém que Deus colocou uma palavra na tua boca. Tem uma tocha na tua boca, tem uma palavra. Eu vejo na sua garganta uma chama de fogo. Eu vejo algo poderoso que Deus me mostra assim, de anos e anos e anos. Tem algo, uma palavra sobre você. Essa palavra tem raiz. Deus fala assim: se prepara, mas tem que sair do poço. Você é do altar. Você é do altar e não tem. Você vai fugir do altar. Você às vezes até já tentou fugir, mas o altar fala: vem, ele te chama. E ele fala: essa chama não vai acabar. Teve dias que essa chama ficou só a brasinha. Sabe quando a brasinha apaga? E eu vejo tantas palavras assim, ó, ao redor, e essa brasinha ficou, mas ele não deixou apagar. Ele fala assim: sabe quem te guardou? Foi eu. Sabe quem ia lá e soprava a brasa para ela não apagar? Eu guardei o teu coração. E eu vejo o teu coração aprisionado numa corrente. E aí ao mesmo tempo eu vejo um alicate assim, ó, quebrando essas cadeias nessa noite. Eu vejo algo poderoso. Se prepare para um tempo de Deus que está chegando. Ele tira você desse inverno. Ele tira você desse céu nublado. Porque Ele te chamou e Ele diz: a minha palavra não volta vazia. E Ele diz assim: no céu não tem RH. Eu não demito ninguém. Mas tem certeza, eu guardei o teu coração. Se posiciona, levanta a tua espada. Eu te curo dessa tristeza. Eu te curo desse medo que te consome. Eu te curo disso que te joga no chão, que te puxa para baixo. Eu te curo. Eu curo a tua vida, eu curo a tua família. Eu entro na tua casa. Eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o teu Deus e eu serei o Deus dos teus filhos, diz o Senhor. Abarabashai. Alabassuricanda, levanta suas mãos para os céus. Começa a dizer: Senhor, me liberta desse poço. Me liberta da dependência. Me liberta da responsabilidade que não é minha. Me liberta do tempo. Eu não quero ser escrava do tempo. Me liberta, Senhor. Alabassuribi canta alabachaias. Deixa o Senhor movimentar algo poderoso aqui nessa noite. Cadeias sejam quebradas em nome de Jesus. Todo espírito de depressão, de opressão, o Senhor quebra nessa noite. Aquilo que era contra a tua vida, recebe hoje a cura do Senhor sobre o teu corpo em nome de Jesus. Shabarabacanta labachai. Eu vejo a palavra socorro. Socorro, Deus, socorro. Eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Eu já pedi socorro para tanta gente. Eu já depositei a minha esperança. Eu dependi tanto de tanta gente. Mas o Senhor abre os teus olhos nessa noite para fazer você enxergar. O teu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. Recebe hoje o socorro, a libertação no teu emocional, no teu espiritual, em nome de Jesus. Shabakandabas.
Alabassuribicantaramanias. Vai visitando as minhas irmãs, Senhor, nessa noite. Vai tocando com paz. Vai tocando com graça. Vai tocando com unção. O Senhor vai te levar. O Senhor vai te usar. O Senhor vai abençoar você na tua área profissional. Rabachai. Eu vejo riquezas na tua mão. Você vai administrar grandes valores. Como José. O Senhor te levanta para administrar coisas grandes. Aquela mulher não sabia que ela sabia falar. Senhor, faz a minha irmã ver o que ela sabe fazer. Toda inferioridade, todo desdenho, se alguém está desdenhando dela, todo desdenho, Deus, ela vai vencer calada. Exalta o nome da tua filha. O Senhor vai soprar o teu nome e vão mandar te chamar. Mas guarda o teu coração da soberba. O Senhor está soprando o teu nome e vão mandar te chamar, mas guarda o teu coração. Alabachai. Alabachai. Vamos cantar aquela canção que diz: junto ao poço estava eu. Você vai cantar essa canção bebendo da água que está jorrando desse altar aqui. Bebendo da cura que está saindo desse altar aqui. O Senhor vai visitar filhos. O Senhor vai visitar filhos, família, sua casa. O Senhor vai visitar a sua família. O Senhor vai visitar, calma teu coração, Deus cuida da tua casa. Você ainda vai viver para ver o que Deus vai fazer através de você. Recebe alegria agora. Você consegue receber essa alegria? Seja batizada com alegria. Seja batizada com alegria agora. Seja batizada com alegria. Eu restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pela tristeza, pelo luto. Restituir-vos-ei com alegria em nome de Jesus. Alegra o teu coração, xarabacai. Você vai viver muito ainda. Eu vejo o Senhor aumentando os seus dias no calendário. Xabacandarabás, suribicandalabás. Aleluia, Jesus. Recebe em nome de Jesus. Vai orando, vai chorando, vai orando. Esse é o lugar. Recebe o batismo com o Espírito Santo agora. Recebe a força do Senhor sobre a tua casa, sobre a tua família. Boa palavra. O Senhor te chama para o ensino. O Senhor te chama para ensinar. Deus chamou você para ensinar outras pessoas. Por que você tem medo? O Senhor te chamou para ensinar coisas que só você vai entender. E você vai ensinar e você será vista como um sinal de honra. O Senhor vai te revelar segredos. Você vai ensinar e vai conduzir pessoas. O Senhor te dá família, o Senhor te dá pessoas. Ele deu o dom para você de compreender coisas difíceis, para você poder ensinar. É para isso que Ele te chamou. Para que Deus me chamou? Eu não sei para que Deus me chamou. Qual que é o meu chamado? Seu chamado é esse. Seu chamado é esse. Seu chamado é esse. E Ele te coloca num lugar que não vai dar para você fugir mais, porque você vai sentir tanta alegria em fazer o que você vai fazer. Tanta alegria, alegria, alegria. Recebe alegria nos seus dias. Recebe alegria.
Oh Espírito. Quando um homem judeu viu a sede que havia. Você pode levantar suas mãos. Levanta seu cântaro agora aí. Mostra para ele o seu cântaro. Uma água que já sem fim. Bebe dessa água nessa noite. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar. Bebe dessas águas, bebe, bebe, bebe. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és por quem a minha alma esperou. Cante bem alto, diga: A fonte da vida que me encontrou. exuda de Deus. O Messias, o meu. Diga bem alto: tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. Exuda de Deus. O Messias, O meu Salvador. estamos aqui, Jesus. Estamos aqui nesse poço, mas aqui não ficaremos. Abrimos mão da dependência humana. Abrimos mão do medo do futuro. Abrimos mão da dependência emocional. Abrimos mão da dependência financeira. Abrimos mão da opinião dos outros. Acreditamos no seu tempo nessa noite. Começa a falar: Deus, já passou tanto tempo, mas agora eu vou viver. Eu resolvi viver para cumprir o propósito de Deus. Eu vou sair da sombra de alguém. Tem pessoas aqui que Deus vai tirar da sombra. Tem pessoas aqui que Deus vai tirar da sombra de alguém. Porque se alguém se move, você se move. Se alguém está triste, você está triste. Deus vai te libertar da sombra de alguém, para fazer você andar debaixo do sol da justiça. Xarabacanta labachaias. Xarabacanta labaxerecantarabás. Alabachai. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Diga assim nessa noite: eu fui ao poço, mas eu saio dele. Eu tinha um cântaro, mas eu largo o cântaro para viver a plenitude de ser uma mulher de Deus. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia.
Glória a Deus, aplauda bem forte a Jesus. Aleluia. Obrigada por se permitir ser tão usada por Deus. Vaso de honra. Você sabia que eu iniciei ministrando essa palavra? Aleluias.